E o templo de Göbekli Tepe foi construído 6.000 anos antes do Stonehenge. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a geometria por trás do templo mais antigo da história da humanidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e você deve estar aí se perguntando o que tem a ver geometria com arte. Tem simplesmente tudo a ver. Porque, na verdade, esse templo de Göbekli Tepe era quase que uma grande cidade. Foi um grande achado arqueológico que mudou totalmente a forma com que nós entendemos as primeiras civilizações. O sítio arqueológico de Göbekli Tepe, ele fica ali no sudoeste da Turquia e foi datado do período do Neolítico, que é um período que acreditavam-se que não existia ali uma sofisticação quanto às técnicas de arquitetura, né? Apesar de ter sido o período em que o homem se tornou sedentário, desenvolveu a agricultura, muitas transformações sociais e o início da arquitetura. Mas era uma arquitetura muito rudimentar, eram pedras empilhadas, enfim. E achar essa cidade mudou totalmente essa visão, já que ela apresenta uma arquitetura extremamente tecnológica. Esse santuário contraria totalmente essa ideia. Foi construído há 11,5 mil anos, milênios antes das pirâmides do Egito. Ele é formado por grandes blocos de pedras organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros de altura, adornados com esculturas de animais selvagens. Esse santuário, entretanto, desde que foi descoberto em 1994 pelo professor alemão Klaus Schmidt, acreditava-se que o conjunto arquitetônico fora sendo erguido em partes, com o tempo, por diferentes populações de caçadores-coletores da época. Mas os cientistas Gil Haklai, da Autoridade de Antiguidades de Israel, e o professor Avi Gofer, do Departamento de Arqueologia e Civilizações Antigas do Oriente Próximo, da Universidade de Tel Aviv, encontraram recentemente evidências de que a construção foi planejada como uma só estrutura. Com a ajuda de um algoritmo, eles verificaram que as construções apresentavam um certo padrão geométrico e que isso demonstrava um conhecimento técnico e tecnológico muito grande por parte das pessoas que construíram tudo aquilo. Eles verificaram que as construções que compõem o santuário estão dispostas de maneira que formam um triângulo equilátero quase perfeito, o que pode indicar que havia um padrão geométrico intencional por trás do projeto. Göbekli Tepe é uma maravilha arqueológica. Sua complexidade arquitetônica é bastante incomum para a época, afirmou em comunicado o professor Gofer. O trabalho da dupla foi publicado no periódico da arqueologia Cambridge Archaeological Journal. A pesquisa abre portas para novas interpretações sobre esse sítio arqueológico. Até então, acreditava-se que as sociedades do Neolítico não dominavam o uso da geometria e de outras técnicas para o planejamento do uso do espaço. Essas habilidades teriam surgido muito tempo depois, mais especificamente quando os caçadores-coletores se transformaram em agricultores-produtores cerca de 10,5 mil anos atrás. Construções dessa época mostram o uso da arquitetura retangular. Esse caso de planejamento arquitetônico mais cedo que se antecipava pode servir como exemplo de mudanças culturais que ocorreram durante as primeiras fases do período neolítico, pondera Haklai. Nossa pesquisa indica que os métodos e padrões de organização do espaço já vinham sendo utilizados desde esse período, acrescenta. Grande parte das figuras que foram representadas ali nos monumentos desses sítios arqueológicos, elas representam animais, e muitos desses animais não existiam nessa localização, não são de origem dessa localização. Então, nós temos aí uma parte da história humana que se confunde ou que se mistura
há uma história narrada na Bíblia, que é a história do dilúvio. E na verdade, esses grandes cataclismas são narrados por vários tipos de mitos, de mitologias, e também na Bíblia, como é o caso do dilúvio. E dentro dessa história do dilúvio, nós temos uma figura muito importante, que é Noé, já que a Arca de Noé ficou, logo após o dilúvio, num monte chamado Monte Ararat, que é bem próximo a esse sítio arqueológico, e que dentro da história nós vemos que na Arca de Noé ele abrigou um par de cada animal, e que por conta disso esses animais desceram depois do dilúvio e acabaram se espalhando por aquela região, o que explica esses desenhos encontrados que representam animais que não são originais daquela localização. Encontrar esse grande sítio arqueológico, que na verdade era um local de culto aos deuses, era um local extremamente religioso e ritualístico, nos demonstra que esse homem, mesmo antes do que se imaginava, já possuía conhecimentos de matemática, de geometria, e que colocou ali, não de uma forma ocasional, mas sim de uma forma proposital, os seus conhecimentos. Mesmo não conhecendo ao certo qual era o sistema métrico, o sistema matemático daquele povo naquela época, mas nós reconhecemos alguns elementos muito parecidos com o nosso, como por exemplo a utilização de formas geométricas como padrão para a construção. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos. Também quero convidar você a assistir o vídeo que eu gravei falando sobre a descoberta desse sítio arqueológico, dessa cidade, desse grande templo, explicando um pouco mais da questão histórica, para complementar esse vídeo de hoje. Aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.